Bem-vindos a mais uma sessão com os candidatos à Junta de Freguesia do Castelo. Obrigado por terem aparecido, é sempre bom ver a casa cada vez mais cheia. Quem já é reincidente neste encontro sabe aquilo que eu vou mais ou menos dizer. Vou contar um bocadinho da história desta nossa Associação de Moradores. Esta associação tem um projeto já longo, tem 8 anos, que foi um conjunto de vizinhos que se juntou com uma ideia de trazer algum movimento, trazer uma aproximação entre os vizinhos, e que das várias vezes que se foram encontrando foram pensando que se calhar tinham a obrigação também de fazer algo mais do que simplesmente estarem sentados a falar, a discutir, a fazerem alguns projetos mais locais, e pensando que se calhar estava na altura de avançarem e tentarem organizar-se e tentar promover um projeto de participação, de cidadania para os moradores e incentivá-los também a mexerem-se um bocadinho. Quero agradecer ao Fernando Ferreira a sua presença e vou passar a palavra ao Helder para iniciarmos. Muito boa noite, vamos fazer uma breve apresentação do candidato e depois abrir espaço para o Fernando apresentar as suas ideias e o seu projeto. Fernando Augusto Machado Ferreira tem 49 anos, nasceu na freguesia de Gondim, casado, tem 2 filhos, é mestre em Física pela Universidade Politécnica de Madrid e licenciado em Geografia pela Universidade do Porto. Gestor técnico no Centro de Apoio Tecnológico de Indústria Metalomecânica, professor no ensino superior e membro de várias sociedades nacionais e europeias. Tem já uma vasta experiência autárquica, sendo atualmente secretário da Junta de Freguesia do Castelo da Maia. Foi também já presidente da Assembleia de Freguesia de Gondim entre 2001 e 2005, deputado municipal no município da Maia entre 2005 e 2009 e 2009-2013. No mesmo período foi também presidente da Junta de Freguesia de Gondim. Assume o compromisso de construir um novo projeto de desenvolvimento para o Castelo da Maia, devolve o protagonismo, a notoriedade e a centralidade que a Vila sempre assumiu ao longo dos tempos. Vamos passar-lhe a palavra para nos falar um pouco do seu projeto e das ideias que tem aqui para o Castelo da Maia. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Tenho o prazer de estar aqui convosco e poder partilhar algumas das minhas ideias e das ideias e dos projetos que temos trabalhado em equipa. Dizer boa noite a todos e também agradecer a vossa presença por terem se disponibilizado para estarem aqui esta noite a ouvir. Fazer de forma mais ou menos resumida aquilo que são os principais eixos orientadores do programa que a coligação do Novo Começo vai apresentar, tem vindo a apresentar aqui ao Castelo da Maia. Nós fizemos questão de, enfim, dividir as várias propostas em 6 eixos orientadores aqui para o Castelo e então, se me permita, eu passaria então a partilhar algum destes projetos convosco. Vamos lá ver. Um primeiro eixo orientador tem a ver com o modelo de gestão, a gestão autárquica e a administração inteligente da autarquia. Para que assim previmos e elaboramos um conjunto de propostas que achamos que são fundamentais para que o Castelo de alguma forma possa avançar para um modelo de gestão e uma forma de estar e de gerir a autarquia mais moderna e mais enquadrada com os novos paradigmas da gestão a nível autárquico, mas também a nível empresarial. Novo modelo de gestão, orçamentos participativos, administração inteligente, gabinete, e este caso é muito orientado para os novos moradores, criação de um gabinete de acolhimento e integração dos novos moradores aqui acima do Castelo da Maia, realização itinerante das Assembleias de Freguesia, ou seja, continuar aquilo que o anterior Presidente da Assembleia de Freguesia e os restantes membros têm feito ao longo do mandato que agora termina, que é fazê-la de forma itinerante, a Assembleia, indo aos vários polos das antigas juntas de freguesia e a realizar isto de forma regular. Outro aspecto importante e que diz respeito aqui à questão da gestão autárquica é que a nossa equipa entende que a preservação dos serviços de proximidade, ou seja, aquilo que é a gênese da freguesia, da junta de freguesia, ou seja, a proximidade que tem que ter com a população, nós mantemos esse
desiderato, que é manter os polos das antigas juntas de freguesia abertos, próximos da população e continuar a ter este serviço de proximidade que uma junta de freguesia deve ter. Obviamente que a junta de freguesia de Castelo, pela sua dimensão e pelo território que tem de quase 20 km², sai fora daquilo que é o normal, do ponto de vista conceptual, o conceito da junta de freguesia. A junta de freguesia é uma unidade de gestão autárquica de pequena dimensão, mas de grande utilidade, sobretudo pela proximidade, porque está perto das pessoas. Obviamente, quando estamos a falar de uma autarquia como o Castelo da Maia, que tem cerca de 20 km², isto é muito complicado, é mesmo é um esforço quase desumano procurar estar perto de tanta gente. Eu não conheço muitas freguesias no país que tenham exatamente este tipo de dimensão. O caso de Castelo é um caso muito particular, enfim, é um desafio para nós, enquanto autarcas, gerir exatamente esta questão da proximidade que efetivamente devemos ter. No entanto, acreditamos também que aqui há alguma gestão mais flexível que pode tornar os processos mais interessantes e mais eficientes de alguma forma. Depois, outros aspectos que têm a ver ainda neste eixo orientador tem a ver com os serviços de limpeza urbana, ou seja, de alguma maneira melhorar aquilo que é a limpeza urbana nas freguesias, dizer, a limpeza dos próprios regulamentos. E depois mais um aspecto que também consideramos importante, que é, enfim, em parceria com a Câmara Municipal, como não poderia deixar de ser, que é de alguma forma preservar a qualidade da informação toponímica que deve existir na freguesia. Depois um segundo eixo orientador que diz respeito ao emprego, competitividade, desenvolvimento local e turismo, e aqui começaria por referir que prevemos criar um gabinete de apoio ao empreendedorismo. Isto já é uma proposta que vem sendo trabalhada e vem sendo falada já há muito tempo, aqui assim, por todas as razões e mais algumas, até pela proximidade que temos, quer com o polo universitário que aqui existe, quer com o polo industrial que também aqui temos relativamente perto, e esta necessidade de estimular, em alguns casos, a criação de pequenas empresas, de preferência empresas que estejam muito orientadas agora para os novos desafios, para os novos paradigmas, para a indústria 4.0 e outros setores de topo e de alta tecnologia, e de alguma maneira pôr os serviços e os edifícios da Junta de Freguesia do Castelo da Maia a acolher de alguma maneira algumas empresas em processo inicial e que funcionam de alguma maneira como um nicho de empresas, uma chamada incubadora de empresas. Depois aqui um outro aspecto importante tem a ver com a rede local de formação e a necessidade que está identificada por nós aqui no Castelo, que é a necessidade de haver um reforço desta rede de formação, esta rede local de formação. E porquê? Fundamentalmente por dois aspectos. Nós temos aqui no Castelo da Maia o ISMAI enquanto Instituto Universitário, ou seja, mesmo tendo cursos de especialização tecnológica, também tem cursos superiores, muito orientados, muito especializados para determinadas áreas, e depois temos aqui um outro parceiro, mais na área da formação, nomeadamente o SICOP. Ora, a realidade do país, e eu gostava de partilhar isto aqui convosco, a minha atividade profissional não tem a ver nada com autarquias, eu trabalho num centro tecnológico de transferência de tecnologia e de conhecimento para as empresas. Temos cerca de 3.000 empresas nossas associadas e é um centro tecnológico que trabalha fundamentalmente para a área da metalomecânica e metalurgia. E como vocês todos têm ouvido nas notícias nos últimos tempos, o setor metalúrgico tem sido um dos principais exportadores do país. Lembro-me, por exemplo, que no final de 2016 o peso que o setor metalomecânico e metalúrgico representava no PIB nacional era um peso extraordinário. Era de longe o maior exportador
do país. E reuniu uma faturação relacionada com a exportação que andava a cerca dos 14,6 mil milhões de euros, quer dizer, uma coisa absolutamente extraordinária. Mas estas empresas do setor metalomecânico vão tendo algumas dificuldades no seu dia-a-dia, nomeadamente ao nível de ter técnicos especializados no setor metalomecânico. E nós, infelizmente, aqui no Castelo da Maia, não temos nenhum centro de formação nesta área. Tem mal? Não tem mal. Não tem mal. Eu diria que não tem mal. O que devemos é, de alguma maneira, procurar outros centros que tenham e que sirvam de complemento a esta falha que o Castelo da Maia tem. Pode ser em municípios vizinhos, não tem mal absolutamente nenhum. E aqui, assim, relativamente perto, existe uma organização aqui na Trofa que se chama Sem Fim. O Sem Fim fornece cursos de formação profissional a jovens e a jovens adultos na área específica da metalomecânica. Ora, o Sem Fim tem feito um trabalho ao longo dos últimos anos extraordinário no ponto de vista de formação de técnicos para a indústria metalomecânica, ou seja, para o tipo de indústria que neste momento está a liderar no país. É óbvio que o SICOP não é importante, com certeza que o SICOP não é importante, mas também, como nós todos sabemos, a construção civil nos últimos anos tem vindo a decair por variedíssimas razões, mas tem vindo a ter um percurso descendente, ao passo que a metalomecânica tem este salto, tem dado este salto de uma forma muito interessante, tem sido um dos pilares do retorno até da economia e da finança do país. Ou seja, isto para dizer o quê? Nós, de alguma maneira, entendemos que esta necessidade de reforço local nas áreas de formação, em particular na formação da área da metalomecânica, que é muito, muito importante. O SICOP não tem, como eu dizia, nenhum tipo de qualificação nesta área, o ISMAI sim, mas de alguma maneira, e por aquilo que me é dado a conhecer, é insuficiente. Quer dizer, não é insuficiente por não poder formar mais gente, é insuficiente porque a necessidade da indústria é de tal ordem que absorve toda a gente. Eu conheço cursos no Sem Fim que a empregabilidade deles é 100%. Ou seja, quando a pessoa inicia a formação, já sabe que no final vai ter um local de trabalho. E esta questão do reforço da rede local de formação é um aspecto muito importante. Depois, aqui relacionado também com o turismo, é uma proposta que temos que já é retomada de anos anteriores, que é a necessidade de criarmos, do nosso ponto de vista, uma marca gastronómica do Castelo, ou seja, uma marca gastronómica associada à freguesia, que identifique o Castelo. Já fizemos contactos com alguns potenciais parceiros, já lançámos o desafio e estamos a conversar, mas entendemos que de facto é uma coisa, um aspecto que consideramos importante e que é também uma afirmação da freguesia. Depois outro ponto importante que, enfim, tem sido tratado já há alguns anos e pelo menos é colocado em discussão pública, enfim, não se tem feito nada, não por força de vontade, do meu ponto de vista, dos autarcas locais, mas, enfim, também compreendo que, em alguns casos, os recursos financeiros que a Câmara Municipal tem também não pode, entre aspas, acudir a todas as necessidades. E estou a falar concretamente do mercado do Castelo da Maia. Entendemos que este mercado que deve ser requalificado, aliás, defendemos inclusive que não deve ser requalificado de forma isolada. Aqui assim temos um projeto muito interessante que passa por qualificar o Castelo em conjunto com o Monte Santo Ovídio, ou seja, a qualificação para estas duas áreas, Monte Santo Ovídio e o mercado do Castelo da Maia. E temos em mente uma requalificação que, enfim, temos que partilhar com a Câmara Municipal, mas gostaríamos de dinamizar aquele espaço, torná-lo, há bocadinho conversávamos no exterior desta sala, que é tornar um espaço vivo, onde pudéssemos de alguma forma fazer do mercado do Castelo da Maia um local de convívio, de zona de espetáculos, com área de espetáculos específica, zona de partilha, zona de mercado
nos moldes idênticos ao que é feito agora, então temos previsto que, enfim, a criação de um multiusos, ou exemplo do mercado de um sucesso, por exemplo, que seria uma solução muito interessante e que muito prestigiaria eventualmente o mercado de Castelo da Maia. Depois, outros aspectos importantes, enfim, aqui assim a questão, a promoção do turismo, também é um aspecto que para nós é interessante. Nós nos últimos dias assistimos inclusive como é que se chama, aos aviões, ao Red Bull Air Race, que o valha, temos aqui alguma proximidade com o aeródromo, podemos eventualmente ter forma de mobilizar algumas pessoas para visitar o castelo, temos necessidade aqui no castelo de criar locais visitáveis. Castelo da Maia e as terras da Maia, terra tão antiga, como se costuma dizer, era expectável que tivesse mais locais de visita de cariz histórico e infelizmente não há. Infelizmente não há. Por várias razões, mas o que é certo é que todos nós temos alguma dificuldade, às vezes, o que é que vamos visitar aqui na Maia? Temos algumas quintas interessantes, Quinta da Caverneira, temos, enfim, uma panóplia de locais, mas que com este património histórico temos unicamente aqui o Museu da Maia, aqui assim no Castelo, mas que depois existe aqui assim uma falha de alguma forma neste tipo de oferta. Outro aspecto aqui importante é a questão da rede de alojamento local. E porquê é que isto é importante? Estamos a falar de um local e de uma terra, uma vila, uma freguesia, é óbvio, que tem aqui assim o Instituto Universitário da Maia, que recebe alunos de muitos locais. Ora bem, nós o que aqui pretendíamos fazer, ou levar a cabo, era criar uma plataforma para que toda a oferta que existe de alojamento local aqui no Castelo da Maia funcionasse de forma muito mais integrada e muito mais organizada. Isto teria algumas vantagens, teria fundamentalmente haver aqui assim um equilíbrio, uma relação de equilíbrio entre aquilo que é oferecido, a oferta que existe, a qualidade dessa oferta e o preço que eventualmente essa oferta teria que ter. Do nosso ponto de vista, esta questão daqui da rede de alojamento local é um ponto também muito importante e que deve merecer um cuidado especial, uma atenção especial, que agora que isto é lançado para discussão pública e que eventualmente será colocado a breve prazo no terreno. Enfim. Outro aspecto importante do nosso programa e outro eixo orientador diz respeito à coesão social e territorial, à mobilidade e à habitação. E aqui assim também temos uma série de pontos que, de alguma maneira, são os pontos que consideramos importantes de alguma forma trabalhá-los e implementar na medida do possível aqui no Castelo da Maia. Falámos, por exemplo, da criação ou a promoção da criação de uma rede de serviços sociais. Também estamos aqui a falar de alguma forma de uma plataforma que integre todas as organizações que prestam serviço nesta matéria e que de alguma maneira toda a população, todas as pessoas que de alguma maneira precisem de recorrer a estas organizações que eventualmente teriam um contacto mais acessível nesta chamada plataforma, em que trabalham de forma organizada, enfim, fazendo uma gestão muito mais eficiente daquilo que são os recursos das próprias associações, mas que esta plataforma servisse, ao fim e ao cabo, precisamente para optimizar todos os serviços que estas organizações fazem aqui na freguesia. Enfim, depois passaríamos para um outro ponto, mecanismo de apoio domiciliário, de alguma maneira combate alguma precariedade social que vamos tendo aqui na freguesia, reforço das parcerias e incremento dos apoios atribuídos, e eu aqui em particular refiro-me às instituições de cariz social, nomeadamente às conferências vicentinas, às lojas sociais existentes. Ao longo dos últimos anos, e não estou a falar, quando digo os últimos anos, não são os 4 anos que referentes a este mandato, não. Ao longo dos últimos 10, 15 anos, como sabem, eu fui presidente de uma junta de freguesia, aqui do Castelo da Maia, e aquilo que mais me faziam chegar era a necessidade extrema de muitas pessoas e muitas famílias, e eu entendo na antiga freguesia de Gondim.
é óbvio que, por princípio, uma autarquia não deve ajudar de forma direta. Deve sim ter parceiros que assumem essa responsabilidade, e a Junta de Freguesia, de alguma maneira, tem que estar presente de variedíssimas formas, disponibilizando recursos, atribuindo subsídios, para que se consiga colmatar essa falta de meios que as conferências vicentinas vão tendo, fundamentalmente para ajudar as pessoas, seja em questões de cabazes alimentares, seja com participação em medicamentos, ajuda à disponibilização de equipamentos para quem tem problemas do ponto de vista físico, e é também um aspecto que achamos que é importante. Depois, a retomar aqui assim um desafio antigo que já foi lançado por mim e que já existia noutra freguesia, que é as atividades e os passeios sénior. Os passeios sénior, para muita gente, acham, enfim, que é um desperdício de verbas, é um desperdício de recursos de uma autarquia. Nós estamos neste momento numa autarquia que resulta da agregação de 5 antigas freguesias. O que é que isto nos trouxe? Dimensão, um poder reivindicativo maior junto de outras organizações, mas alguns aspectos não foram de alguma maneira eliminados. E não vale a pena estarmos aqui com sofismos que toda a gente percebe aquilo que eu vou dizer. Nos dias de hoje continua a existir bairrismo típico de cada um dos antigos locais das freguesias. Existe, não vale a pena, quer a gente queira, quer não queira, este bairrismo continua a existir. Não é a divisão física, territorial, mas existe este bairrismo. Eu estou tão à vontade com isto, que a freguesia de Gondim era pequenina, e curiosamente existiam 4 lugares na freguesia de Gondim. Gondim, propriamente dito, Calquim, Porto Bom e Vila Verde. E dentro da própria freguesia já existia rivalidades entre estes 4 lugares. Agora, aumentámos o desafio, aumentámos a dimensão, e depois já não funcionam só estas rivalidades internas das antigas freguesias, como continua a existir algum bairrismo associado, enfim, agora à freguesia, o ser de Gondim, ou o ser de São Pedro, isto continua a existir. Para nós, o passeio dos idosos, de alguma maneira, viria a atenuar e esbater um bocado este tipo de bairrismo existente. Ou seja, pôr as pessoas a falarem umas com as outras, a conviver umas com as outras. É importante e, como eu acredito que ganharei as eleições, não me vou desviar um bocadinho deste princípio. Depois, aqui alguns aspectos ainda relacionados com este eixo, o orientador, nomeadamente a questão, enfim, da reabilitação da habitação social, já está a ser feito em alguns casos, noutros casos vai havendo algumas participações de que as coisas, a reabilitação feita não correu como era esperado e tal. Aqui, assim, o princípio qual é que é ter uma atitude crítica e participativa e colaborativa com a Câmara Municipal, no sentido nas questões menos bem resolvidas, exatamente. Obviamente que, enfim, eu há bocado não referi, muitas destas propostas que aqui estão alinhadas, como é óbvio, como compreenderão, com aquilo que é o nosso programa para toda a Maia. Depois aqui a questão da nova linha criação de uma nova linha de minibus. Qual é o objetivo? Um dos problemas que nós vivemos aqui na Maia, aqui no Castelo da Maia, é a falta de transporte público. Ainda sou do tempo de existir as caminhonetas de carreira daqui do Castelo da Maia, da Rodoviária Nacional, de Guimarães, o comboio, etc. E todos estes transportes coletivos que existiam na altura, nos dias de hoje não existem. Podem-me dizer, mas hoje em dia também há muita necessidade ou muita vontade de socorrerem do transporte próprio. Em alguns casos é viável, noutros provavelmente não será, e temos que ir atrás de outras soluções. Enfim, as cidades, os centros das cidades estão completamente cheios de automóveis. Nós todos os dias ouvimos que a cidade A, a cidade B, cá em Portugal, fora do país, tem travado uma luta tremenda contra o excesso de carga de automóvel dentro da cidade, e tendem de alguma maneira a tirar
esta carga que existe nas cidades. Nós aqui, como não temos estes transportes, defendemos então a necessidade de criar um minibus. Qual é o objetivo? É que sirva de alguma forma de articulação, que passe por todas as freguesias e que sirva de articulação com os transportes coletivos existentes aqui na freguesia, nomeadamente o metro. Depois também temos aqui um aspecto também que é interessante, que é a necessidade do nosso ponto de vista de dar continuidade àquilo que a Câmara Municipal da Maia já fez, que foi a rede ciclável até ali assim, até a zona relativamente perto do Leroy Merlin. Nós gostaríamos de ver implementada a continuidade dessa ciclovia, preferencialmente até a parte norte da freguesia, até ao Parque da Vioso, preferencialmente. Depois, na área da educação, formação e cultura, também uma série de pontos importantes. A educação de qualidade para todos, ou seja, garantir a educação de qualidade para todos é um desidrato que, enfim, a Junta de Freguesia, mesmo tendo poucas competências atribuídas por lei nesta matéria, mas que deve articular, deve se envolver nos desafios aqui assim das escolas, da freguesia e junto da própria das direções escolares, da coordenação escolar, das próprias associações de pais, ter uma atitude dinâmica, ativa, colaborando, incentivando e ser também, nos momentos mais em que é preciso, enfim, alguns apoios, alguns suportes financeiros para algumas realizações, a Junta de Freguesia também não se pôr de lado, dizer, estamos cá, o objetivo é comum e estamos cá para ajudar. Programas lúdico-educativos nas férias escolares, nós aqui temos vindo a desenvolver já há algum tempo esta parte, um programa para dar resposta àquilo que tem sido muitas não são queixas, mas algumas lamentações por parte de muitos pais das crianças daqui da nossa comunidade escolar, que tem a ver, enfim, com o período de férias escolares. Os pais trabalham, hoje em dia trabalha o pai, trabalha a mãe, nem sempre têm trabalhos compatíveis com os horários escolares das crianças e jovens, e existe aqui assim muitas das vezes uma lacuna. Antigamente havia sempre os avós que de alguma maneira socorriam os pais e ficavam com os netos, tomavam conta dos netos, faziam esse trabalho de educação também dos próprios netos. Hoje em dia isso nem sempre é possível, até porque os próprios avós cada vez mais começam a ter vida própria. Os avós também já têm uma série de atividades que os vão envolvendo ao longo do dia e que de alguma maneira também não lhes dá muito tempo, por vezes, para ter tempo para os netos. Ora, aquilo que nós pretendemos é apresentar um programa que, contratando profissionais da área educativa, contratando seguros, tendo um espaço objetivo, obviamente que já temos esse espaço em mente, é o Parque da Vioso, enfim, é uma infraestrutura que pode ainda ser mais bem aproveitada do que aquilo que vem sendo, mas estamos a preparar um programa, uma proposta de programa para que possamos ter, numa primeira fase piloto, uma solução para as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, em que teriam ocupação diária desde as 7h30 da manhã até às 19h30. Obviamente que, enfim, os pais têm que ser envolvidos neste processo, ver de que forma é que a própria comunidade e as escolas podem ajudar, as próprias associações de pais, ou seja, criar aqui assim um conjunto de organizações que de alguma maneira podem ajudar-nos a pôr este plano em prática. Depois, a criação também de uma biblioteca, aqui assim no Castelo da Maia, entendemos que, enfim, que é um ponto que faz falta, a criação desta biblioteca, acompanhar e exigir sempre que a qualidade de transporte escolar seja de qualidade, cumprindo com todos os requisitos legais para quem transporta crianças e jovens. Haver também aqui assim
a criação de programas e de formação específica, formação sem caráter de obrigatoriedade ou de ter que ser aprovado no final dessa ação de formação, e tem a ver com um combate que entendemos que deve ser feito à infoexclusão. Hoje em dia a necessidade de contactar com as novas tecnologias, com as tecnologias de informação e comunicação, é fundamental. Nas crianças, nos jovens, nos adultos em idade ativa, nos séniores, toda esta necessidade existe. E não é à toa que nós hoje em dia já vemos os séniores, os jovens não podem, por princípio, ter, enfim, páginas nas redes sociais, mas hoje em dia já vemos os séniores a ter essas páginas e participar de forma ativa nas discussões e lançar ideias, lançar discussão, o que é muito interessante. Por isso é que entendemos que esta questão das TICs, das tecnologias de informação, é também um aspecto importante. Na parte relacionada com a cultura, promover os entendimentos necessários para que não hajam festas tradicionais aqui na Terra que de alguma maneira se sobreponham. O ano passado, este ano, tivemos festas que, enfim, o calendário é o que é, mas tivemos festas sobrepostas que de alguma maneira potenciam aqueles bairrismos que depois nestes momentos a coisa não funciona bem. Quer dizer, estou a falar concretamente, a festa do Santo Ovídio coincidiu com as festas do Divino Salvador em Gondim. Obviamente que as pessoas não acharam, pelo menos os de Gondim, não acharam esta organização muito simpática, ficaram de alguma forma sentidos com aquilo que se passou, mas entendemos que de alguma maneira que deve ser o papel da Junta de Freguesia chamar as comissões organizadoras deste tipo de iniciativas e procurar, junto delas, evitar este tipo de situações no futuro também. Feira de artesanato, temos bastantes artesãos na nossa freguesia que não têm um local onde se encontrem, onde se reúnam, onde possam expor os seus trabalhos. Víamos aqui assim a questão da feira de artesanato com caráter regular, integrada também naquilo que gostaríamos que fosse levado a cabo, que era a requalificação então do mercado do Castelo da Maia, e criar um espaço tipo um mercado com sucesso, onde tivesse um local específico para este tipo de iniciativas. Depois temos um programa extenso, mas enfim, em função da freguesia que também temos, é bastante grande. Depois, relativamente ao ambiente, segurança e, enfim, a saúde, também temos aqui um conjunto de propostas. Melhorar as condições de utilização dos espaços verdes. Por exemplo, em alguns casos temos jardins públicos que não têm uma área de descanso, não têm uma zona de jardins onde, depois de uma caminhada, possamos descansar, qualquer motivo, até a própria instalação dos chamados bebedouros de água. É importante, hoje em dia vemos isso em muitos espaços públicos no país e fora dele. Haver aqui uma valorização de alguns locais e espaços rurais. Nós temos alguns locais de caráter cultural e visitável muito interessante e que nem sempre valorizamos da forma devida. Estou-me a lembrar, por exemplo, no caso concreto, das nascentes de água que temos aqui assim na freguesia de Castelo da Maia. Temos duas nascentes, não temos nenhum roteiro definido que, de alguma maneira, até para os novos moradores, no processo de integração, levá-los a visitar estes locais de algum interesse turístico que vamos aqui tendo. Também gostávamos de ver, de alguma maneira, o Rio Almorobe ter um tratamento melhor do que tem tido até agora, nomeadamente com a criação de um eventual corredor ao longo de uma das margens do Rio Almorobe, na zona de Gondim e Barca também temos uma zona muito interessante, onde existem vários moinhos de água, que eram utilizados, enfim, servia para moer o milho, fundamentalmente o milho, e temos moinhos com um património histórico e visitável até muito interessante, e achamos que deve ser um património recuperado onde houver necessidade de recuperar, mas torná-los visitáveis de alguma maneira.
corredores que incentivem caminhadas e passeios de bicicleta, espaços de convívio e lazer, enfim, haver, por exemplo, no caso do Parque da Viosa, haver uma maior dinamização do próprio parque. Para nós era importante também. Depois aqui haver uma articulação com as forças de segurança. A segurança é um ponto que aqui no Castelo da Maia tem estado na ordem do dia ao longo dos últimos tempos. Obviamente que, quer queiramos, quer não, e quem disser contrário não está a ser completamente verdadeiro. Nós temos aqui um problema no Castelo da Maia que tem a ver com a questão dos efetivos que a própria GNR tem. Nós não temos efetivos, pelo menos de acordo com os contactos que têm estabelecido, não temos efetivos suficientes para cobrir toda a freguesia do Castelo da Maia. E as outras freguesias locais, que a GNR também é a força responsável. Em que é que isto resulta? Resulta que, efetivamente, nos períodos noturnos, vai dando aso aos assaltos que têm existido nos últimos tempos. Os mais recentes, eu só vou falar nos últimos dias, em jantes de automóveis, tijolos, jantes de automóveis, carro pousando em cima de tijolos, jantes de automóveis. Ou seja, tem sido uma atividade intensa para os larápios. A verdade é que, de alguma maneira, a Junta de Freguesia, o que é que aqui tem para propor? Procurar junto das entidades competentes ver se é possível um reforço dos efetivos, procurar nas zonas de pouca iluminação pública, ver se efetivamente é possível melhorar a qualidade e a intensidade da iluminação pública. Obviamente, quanto mais escuro um local for, mais suscetível é de ser local, eventualmente, de assalto. Articular também dentro daquilo que for possível com a Polícia Municipal, para que pelo menos que façam um patrulhamento dentro dos horários que estão a trabalhar aqui na freguesia de Castelo da Maia, enfim, para de alguma forma ter uma atitude dissuadora de eventuais ou de potenciais assaltos que possam existir. E depois, por fim, uma parte mais relacionada com o associativismo, a juventude e o desporto. E aqui também alguns pontos que entendemos que são importantes, ou seja, um primeiro ponto é a colaboração que deve existir da Junta com as coletividades aqui de Castelo da Maia. As coletividades têm tido, nomeadamente as coletividades esportivas, o Sport Clube Castelo da Maia, a Associação Recreativa e Desportiva Cultural de Gondim, o Centro Cultural de São Pedro, o Ginásio Clube Castelo da Maia, o Desportivo de Barca Futebol Clube. Todas estas coletividades trabalham com muitos jovens, ocupam os jovens com atividades que os desviam de outras atividades menos recomendáveis. E o papel da Junta de Freguesia é exatamente estar próximo destas coletividades, incentivar o trabalho que têm vindo a fazer, motivá-los para continuar a fazer esse trabalho e, de alguma maneira, depois também suportar um bocadinho melhor aquilo que são as comparticipações financeiras que essas próprias coletividades têm que ter. A necessidade de haver uma requalificação dos polos desportivos de rua, e no caso concreto temos aqui 4, um deles já está a ser intervencionado, nomeadamente no local de Avioso São Pedro, mas temos aqui outros em programa que entendemos, em colaboração com a Câmara Municipal da Maia, queremos que sejam requalificados, nomeadamente o de Santa Maria de Avioso, que existe junto aos bairros de habitação social, o de Gemonte, no Monte Faro também, é uma proposta que já não resulta de agora, já vem de alguns anos esta parte, a necessidade de haver uma intervenção naquele polo desportivo, enfim, tem sido adiada, mas que entendemos que de facto também deve ser colocada na agenda para ser executada num breve espaço de tempo, e também um polo desportivo de rua que existe na freguesia de Gondim, nomeadamente no Largo da Liberdade. Não é um polo desportivo da mesma dimensão que o de São Pedro, nem que o de Gemonte,
mas é um polidesportivo aberto, em que várias crianças o utilizam. Depois, enfim, participar de alguma maneira dentro daquilo que nos for exigido, nomeadamente no apoio a programas de promoção de desporto e de vida saudável, que eventualmente as várias coletividades da freguesia o queiram fazer, incentivar também a população para a prática regular de desporto, mantendo as pessoas com algum tipo de atividade, os benefícios que daí vêm, enfim, e por exemplo a promoção de torneios desportivos, as coletividades normalmente nos tempos de férias dos campeonatos e tal, têm normalmente a tendência a organizar estes torneios, enfim, até para a comunidade participar de variedíssimas formas, e nós também queremos que continue a existir exatamente esse tipo de iniciativa e, enfim, apoiando na medida daquilo que são as competências e os meios financeiros que a Junta tem ao seu dispor. Muito obrigado. Como sempre, vamos abrir espaço a algumas questões do público. Pedia-lhes apenas que se identificassem para sabermos com quem é que estamos a falar. Se há questões. Sr. António. Muito boa noite. Eu, em continuidade das sessões em que estive aqui presente com os outros candidatos, tenho uma série de perguntas a fazer ao candidato do JPB e do PS. Em primeiro lugar, queria saber se o candidato for eleito presidente de junta, irá exercer o mandato a tempo inteiro, ou a meio tempo, ou em parte tempo. Primeira questão. Segunda questão. Se o JPP ou o PS-JPP for não ganhar as eleições com a maioria, irá fazer coligação, irá governar sozinho ou solução?